Abra sua Bíblia no Salmo 91. Vamos fazer a leitura do tema da campanha, que é o versículo 10 e o 11. Vai aparecer aí na tela. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu gostaria de ler novamente o versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Amém? Senhor Jesus, eu me apresento aqui, Pai, neste momento, Pai, como canal, para poder, Pai, entregar a mensagem, Pai, que o Senhor me confiou. Senhor, ministra aos corações, Pai, e mais uma vez obrigado porque eu estou aqui de pé, firme, para poder trazer a palavra, Senhor. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem me sustentado, assim como o Senhor tem sustentado a esta igreja, Pai. Obrigado, Jesus. Amém? Pode se assentar e aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom, o tema da nossa campanha é o poder do Salmo 91. E realmente ele é um salmo poderoso. Ele traz promessas de livramento, proteção, refrigério e vitória. E aí eu gostaria de fazer um comentário entre livramento e proteção. Proteção é algo que é para prevenir que venha a acontecer, ou seja, é antecipar. O livramento é quando estamos dentro de uma situação e precisamos sim da cobertura do Senhor, para que Ele nos livre daquele mal, nos livre daquela situação. Então, um exemplo simples, não é dos melhores, mas quando você coloca um alarme, uma câmera na sua casa, você está tentando prevenir que algo aconteça. Prevenção, proteção, livramento. E por que eu vou enfatizar livramento? Que ao longo da palavra vocês vão entender. Nós vivemos uma situação da pandemia já aí há 2 anos. O mundo inteiro está dentro dessa situação. Então, se você está aqui hoje, é porque Deus está te livrando. Amém? Glória a Deus. Bom, eu nunca tinha meditado no Salmo 91. Só ouvi falar, e como foi ministrado aqui já, ouvia dizer, né, que algumas pessoas colocam lá o quadro, né, na parede com o Salmo, coloca a Bíblia aberta na entrada da casa ou no comércio, utilizando como uma espécie de amuleto. Quando eu ouvi isso na ministração do pastor, isso me chamou muita atenção. E não é o foco falar de idolatria, mas utilizar, né, como um amuleto é idolatria. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Mas não é o foco falar de idolatria. O que acontece é que é comum essa questão da gente pegar uma palavra, falando do Salmo 91, e acabar não transformar em um amuleto, mas a gente se apegar àquilo ali. E por que isso é comum? Porque nós, seres humanos, nós estamos sempre em busca de estar em um lugar seguro, sempre em busca de estar numa zona de conforto. O exemplo é a nossa casa. Às vezes nós passamos o dia inteiro na rua, eu trabalho na rua, estando em diversos lugares, em diversos clientes, aonde meu trabalho me leva,
e na hora que eu chego na minha casa, é o meu lugar seguro, é o meu lugar de refúgio. Então, é comum isso acontecer. E por que eu digo que isso é comum? Porque aconteceu comigo. Como eu sempre falo nas ministrações, eu me uso sempre de exemplo, trazendo aquilo que eu passei, aquilo que eu vivi. Quando eu recebi o chamado para ministrar a palavra, eu peguei o Salmo, fiz uma leitura naquele dia, para dar uma olhada. Aí no dia seguinte, antes de eu ir trabalhar, eu parei para fazer uma nova leitura. E eu já estava de cabeça quente por conta do trabalho. E mesmo assim eu fiz a leitura. E a leitura que eu fiz naquele momento do Salmo 91 me gerou assim uma sensação tão boa de que eu alcançaria ou resolveria qualquer situação adversa dentro do meu dia. Eu saí de casa me sentindo poderoso. Só que o que aconteceu? Na primeira adversidade do dia, eu já estava descabelado. Eu já estava cabelo em pé, preocupado, com dor de cabeça, porque eu não sabia da onde, como, de que forma eu iria resolver a situação. Nem lembrei que eu tinha lido o Salmo 91. E por que isso? A leitura em geral da palavra de Deus, especificamente do Salmo 91, ele nos gera um sentimento de confiança. Foi assim comigo. Eu li aquele salmo, eu me senti confiante para aquele dia. Só que aconteceu algo errado, porque a confiança que eu adquiri lendo, eu depositei aonde? Em mim, na força do meu braço, no meu entendimento. E eu não depositei essa confiança no nosso Criador. Eu achava que com a força do meu braço, eu poderia resolver qualquer situação daquele dia. E não foi bem assim. Então, uma coisa que eu comecei a aprender lendo, o Salmo 91, que eu tenho que depositar a confiança em Deus, e não é a força do meu braço que vai resolver a situação que eu estou passando, mas é eu confiar e entregar para Deus, para que Ele venha e faça conforme é necessário. Amém? Seguindo, talvez hoje seja mais histórias, que eu esteja contando, porém, a Bíblia está cheia de histórias e histórias reais. E as que eu tenho vivido também são muito reais. Bom, depois que eu cheguei desse dia atribulado, eu falei, não, peraí, eu vou meditar na palavra, Como eu falei antes, eu li a palavra, fiz uma leitura da palavra. E eu cheguei em casa, falei, não, eu vou meditar na palavra. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu falei assim, não, vou meditar, eu aprendi uma coisa muito importante. Que ler a palavra, ela é completamente diferente de meditar sobre a palavra. E então, eu acabei, nesse momento, me veio uma passagem bíblica e eu pude compreendê-la melhor. Tem alguém lá para colocar? Ops, coloca aí, por favor, Josué 1:8, por favor. Meditar é completamente diferente de ler. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia
e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Igreja, fazem 10 anos que eu conheci os caminhos do Senhor. E esse versículo eu já ouvi, já li várias vezes. Mas dessa vez, meditando no Salmo 91, eu pude compreender quando a Bíblia fala que nós temos que meditar dia e noite. Então aqui eu deixo mais uma situação da minha história. Quer ter o entendimento da palavra, tem que meditar, tem que parar, dedicar um tempo de qualidade para Deus. Amém? Muito bem, vou seguindo. Então, meditei no Salmo 91. E aí depois eu cheguei a me perguntar, falei, não, como que eu posso aplicar na minha vida, nos dias de hoje, o Salmo 91? Aí a coisa ficou mais estreita para mim. Porque eu já havia lido, me senti o super-homem, depois vi que não é na força do meu braço e que eu estava fazendo alguma coisa de errado. Nós estamos passando pela campanha, só que nós precisamos também saber como aplicar os ensinamentos da Bíblia na nossa vida. E eu consegui, eu não, né? Deus me deu 3 direções para que eu possa aplicar na minha vida o Salmo 91. E eu vou compartilhar com a igreja, amém? Coloca para mim, por favor, o Salmo 91, o versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Coloca o 9 agora, por favor. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Amém? Já foi falado sobre habitação. Mas o primeiro requisito que Deus me incomodou e falou assim, ó, você quer aplicar na sua vida o Salmo 91? Você tem que habitar em Deus. E o Salmo, ele deixa claro que, e ele começa dizendo, aquele que habita em Deus vai ter todo esse poder, ou vai receber, ou pode ser alcançado, mas antes, como primeiro requisito, tem que habitar em Deus. Parece meio óbvio, né? Mas nos dias de hoje, habitar em Deus na nossa vida, na vida do cristão, na vida de quem conhece os caminhos do Senhor. Eu me fiz essa pergunta. Senhor, eu estou nos teus caminhos há 10 anos, e o que representa, ou representaria para mim, estar habitando no Senhor? E aí, algumas coisas me veio, como mais requisitos. O primeiro deles é o quê? Renúncia. Eu preciso me arrepender dos meus pecados para estar habitando em Deus, porque o pecado, ele cria um abismo entre Deus e a sua criação. Aceitação, aceitar a Jesus como meu Salvador, meu único e suficiente Salvador. Se eu não aceito a Jesus como meu Salvador, eu não posso habitar em Deus. Ser batizado nas águas. Talvez é algo
que muitos não dão tanto valor, ou esperam estar prontos, achar que estarão perfeitos para se batizar. Eu falo porque aconteceu comigo, eu fiquei 1 ano e meio dentro, na igreja, e eu achava que assim, o batismo, não, quando eu estiver pronto, eu vou lá e vou me batizar. Não, tem coisas da minha vida que eu ainda preciso tirar. Mal sabia eu que eu perdi um tempo precioso em não ter me batizado antes. Porque o batismo, ele é o reconhecimento de ter aceitado a Jesus e ter renunciado os pecados. Tá ficando estreito. Congregar. O significado de congregar é juntar-se, unir-se em um propósito. O propósito da igreja, como templo, como paredes, é ensinar a palavra, ajudar os necessitados, pastorear as ovelhas e preparar essas ovelhas para a morada eterna. Amém? E por que será que hoje está tão difícil de se ir à igreja? A gente sabe da pandemia, todos têm consciência da pandemia. Eu já falei isso outra vez, a internet, as lives, elas facilitam muito o acesso ao conteúdo. Mas o conceito ou o significado de congregar, e não estamos falando de obrigatoriedade, mas estamos falando de um conceito de estar juntos, respeitando a pandemia. Mas hoje muitos não estão vindo para a igreja. E eu vou mais além, para você que está aqui. De manhã, eu fiquei sabendo de uma irmã que está internada no hospital. A mãe veio buscar por ela. E depois que me falaram quem é, me bateu assim um temor tão grande, porque foi uma pessoa que eu já estive na casa, entreguei de forma simples, mas o cumprimento de uma promessa que Deus deu numa campanha de sexta-feira aqui, de realização de filho, e saber que essa mãe jovem está internada, foi muito difícil. Naquele momento me abalou. E aí eu lembrei que muitas vezes é dito aqui, em reuniões, em cultos, tem o culto de oração, de que muitos gostariam de estar na casa de Deus e não podem. Existem muitas pessoas que estão fracos, que até querem mudar de vida e não conseguem estar na casa de Deus. Existem pessoas nos leitos de hospital nesse momento e não podem estar na casa de Deus. E aqueles que podem, não estão. Porque tem coisas melhores para fazer. Eu sei do grupo de risco, nós sabemos do grupo de risco. Mas será que a desculpa da pandemia está te roubando de estar na casa do Senhor? Amém. Está ficando estreito. Orar e meditar na palavra, de dia e de noite, como lemos. Essa bateu forte comigo, porque eu pude aprender a diferença entre ler e meditar na palavra. Colaborar nas tarefas e sustentos da casa de Deus ou da morada. Existem muitas pessoas fazendo a obra de Deus. E muitos que poderiam ajudar, mas não ajudam. Eu até comentei ontem, né? Ontem teve o culto de jovens, a gente estava por aqui. Até peguei o pastor Michel lá no fundo, falei, me salva aí numa palavra. Né? Aquele que ajuda o pregador,
recebe o galardão de pregador. Então, assim, meu irmão, se você não pode ajudar fisicamente, você pode ajudar em oração. Você pode ajudar intercedendo pelos trabalhos. Você querendo, você pode procurar as lideranças e colaborar de alguma forma. Não precisa ser orando por alguém, pregando uma palavra, mas todos foram chamados para a obra. Todos foram chamados para a obra. E aqui, como último requisito da habitação em Deus, participar da Santa Ceia. A Santa Ceia é algo tão importante na vida do crente, que se você perder uma Santa Ceia, você deveria se sentir chateado, pelo menos. Coloca para mim, por favor, João 6,53. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. A Santa Ceia, ela é tão importante na sua vida, ela te traz um renovo, ela te traz um fortalecimento. Durante a Santa Ceia você pode ser curado, você pode ser batizado no Espírito Santo. Tanta coisa boa na vida do cristão pode acontecer durante a Santa Ceia, mas por que será que tanta gente perde a Santa Ceia? É tão importante assim o seu dia a dia que você não pode dedicar, nem que seja um pouquinho, uma vez no mês, e participar da ceia? Se você não participar da ceia, você não fará parte do grupo selecionado que vai morar no céu. Eu já perdi uma Santa Ceia. Quando o pastor fala aqui, que há tantos anos e ele não perdeu uma ceia, aquilo dói em mim porque eu já perdi uma Santa Ceia. Estava viajando, perdi uma Santa Ceia. Com a pandemia, eu não perdi uma Santa Ceia. Não perdi uma Santa Ceia. Quando esteve aqui, eu vim. Quando foi ministrado online, fiz em casa, para minha família, para minha esposa, para o meu filho. Mas depois que eu ouvi que eu não posso deixar de participar da Santa Ceia, aonde eu estiver, eu ministro a ceia para mim, para minha esposa e para o meu filho, porque eu não posso deixar de fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Então, igreja, habite em Deus com todas as suas forças, com toda a sua dedicação, assim como você habita na sua casa, amém? Partindo para o segundo requisito que Deus me deu para que eu possa aplicar o Salmo na minha vida. Coloca para mim, por favor, o Salmo 91, o verso 14. Glória a Deus. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. É isso? O meu nome. O segundo requisito que Deus ministrou no meu coração para poder aplicar esse salmo na minha vida é que eu preciso amar a Deus.
Amar a Deus é fácil? É fácil. Mas no seu dia a dia, quanto tempo você para lembrar que Deus existe, que realmente você ama a Deus? Ou eu vou mais profundo. Recentemente, Deus colocou no meu coração de uma forma tão forte que Ele me amou. Que Ele me amou de tantas maneiras, em tantos momentos da minha vida, que eu precisava olhar para Ele como um Deus que me ama a cada instante. E aí, dentro de outras situações, eu sempre olho no meu dia a dia e oro dizendo que Deus me amou mais um dia, porque mais um dia eu estou de pé. Então, amar a Deus é o segundo requisito. E como trazer isso para os dias de hoje, para os meus dias de hoje? Por amar a Deus e reconhecer o seu nome. Ele tem um lugar separado. Né? Ele fala de retiro, um alto retiro. O que eu, Alex, entendo aqui? Lugar alto, céu. Retiro é um lugar separado. Por amar a Deus e reconhecer o seu nome, eu tenho um lugar no céu para morar com Deus. E como que hoje eu posso demonstrar ou como eu posso confirmar na minha vida que eu amo a Deus? Eu, Alex. Reconhecer que Ele é o meu único Deus. O dinheiro não é o meu Deus. O trabalho que eu tanto me dedico não é o meu Deus. Uma palavra escrita num quadrinho não é o meu Deus. O meu Deus é aquele que me permite, mais uma vez, igreja, estar de pé aqui neste momento. Aleluia! Glória a Deus! Outra coisa, zelar pela palavra de Deus. O nosso manual está aqui. E muitas vezes a gente não dedica realmente tempo, e eu falo porque eu sou assim, já fui pior e estou melhorando, porque estou aprendendo. Hoje eu consigo pegar uma palavra e eu paro, dedico um tempo e monto inclusive um estudo dentro do que eu consigo entender daquilo que Deus me revela. Então hoje, zelar pela palavra é eu dar valor e dar importância ao que está aqui, ó. Vai estreitar. Praticar a palavra. Infelizmente, muitos ouvem a palavra, mas praticar é uma opção. A palavra ela nos ensina muitas coisas, mas buscamos praticar a palavra quando estamos na prova. Quando não estamos na prova, a Bíblia ou a palavra de Deus acaba ficando o quê? De lado. Porque quando eu preciso, eu sei onde buscar. É igual uma receita, né? Quando você não sabe cozinhar lá um determinado prato, você vai aonde? Deixa eu ver uma receita que eu já preparei e deixa eu ir lá e fazer e resolver, porque eu preciso fazer de repente um jantar, preciso fazer um prato para fazer para algum lugar. Mas se você tem como comprar tudo pronto, para que você vai buscar o livro de receitas? Se afastar do pecado. Essa aí também é dureza. No começo,
eu falei sobre renúncia. Quando aceitamos a Jesus, nós precisamos o quê? Nos arrepender dos nossos pecados. Só que isso não quer dizer que durante o nosso dia a dia as tentações não venham, os pecados não venham sobre nós. E o que nós temos que fazer é o quê? Nos afastar. Porque isso vai gerar um abismo, uma distância de Deus. Não é Deus se afastando de mim, sou eu me afastando de Deus. E falar dele, essa é fácil. Falar dele para os que não conhecem, ou até mesmo para aqueles que precisam, conhecem, já ouviram falar. Irmãos, eu tenho visto tanta gente com dificuldade para falar de Deus, que é preocupante, porque se você não consegue falar daquele que te amou, daquele que te libertou, daquele que morreu na cruz pelos seus pecados, como é que você quer ir morar com ele? As pessoas não conseguem orar, as pessoas não conseguem falar. Alguém chega até você, foi até interessante que teve uma sexta-feira que uma irmã chegou aqui no culto de oração, ela estava super feliz, ela falou assim, eu não sei o que aconteceu. Uma colega lá veio falar, comecei a falar da Bíblia para ela, comecei a falar, quando eu vi eu estava pregando para ela. Falei, que glória a Deus, eu não sabia que eu conseguia fazer isso. Eu também não conseguia fazer isso. Só que eu aprendi que as minhas experiências, ela me ajuda a falar daquilo que eu creio, a falar daquilo que me faz bem. Você não indica uma comida, você não indica um estabelecimento, você não indica algumas coisas para as pessoas, você não pode indicar o seu Deus? Falar dele? E perseverar até o final. Tudo parece simples. Você pode até estar dentro desses requisitos. Eu olho e falo assim, pô, eu estou dentro dos requisitos. Mas, se eu não perseverar até o final, eu não vou morar no céu. E isso é pesado. Coloca para mim, por favor, Hebreus 10, 23 até o 25. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Igreja, aquele dia é a volta de Jesus. Nós vivemos os fins dos tempos. A pandemia é a prova disso. Só vai entrar no céu aquele que perseverar até o fim. Amém? E para encerrar, tomar posse. Eu preciso habitar em Deus, eu preciso amar a Deus, mas eu preciso tomar posse do que Deus tem para mim, para a minha vida. E tomar posse parece uma coisa simples, mas exige
um passo muito importante de cada um. Sabe, a gente recebeu, nos foi dada autoridade nesta terra. Isso eu tenho visto muito, o pastor já ministrou aqui. O crente não está fazendo uso da autoridade que foi deixada. Senhor, olha essa situação. Se for da tua vontade, tudo bem. Olha, eu até quero ser curado, mas ora por mim. Não, irmão, eu não sei orar, eu não posso. Coloca para mim, por favor, Marcos 16. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, autoridade. Falarão novas línguas. Continua. Pegarão nas serpentes, autoridade. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum, proteção. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Autoridade. Autoridade. Tomar posse da sua bênção, tomar posse da palavra, tem a ver com a autoridade. Mas também tem a ver com ação. Se você não agir, como é que você quer aplicar isso para a sua vida? Se você não orar, se você não meditar, se você não ir até a igreja, se você não participar de uma campanha, não preencher um pedido de oração, mesmo precisando de alguma bênção, de alguma coisa. Se você não agir, como é que Deus vai operar? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela recebeu a cura dela, por quê? Porque ela agiu. Se ela não tivesse ido atrás de Jesus, não tivesse rompido todas as barreiras da época, ela teria sido curada? Uma coisa que eu tenho visto muito, eu passei por isso, e eu posso dizer que eu superei, era a dificuldade de usar da autoridade que Deus me deu. Que é orar realmente e declarar a vitória, e declarar a cura, e não ficar esperando que o poder está em mim. Eu sou um canal. Eu vou orar, eu vou declarar na autoridade do nome de Jesus. E é Ele que vai fazer. Então, nós precisamos o quê? Tomar posse, colocar em prática e agir. Meditar na palavra, orar, congregar, cantar louvores, preencher o pedido de oração, orar com fervor e sem se preocupar com quem está do lado, o que a pessoa vai pensar se você está orando, se você está chorando. Mesmo precisando, o crente às vezes não toma uma atitude. De manhã foi aberta uma oportunidade. Quem estiver precisando, vem até a frente. Não vinha ninguém. Não vinha ninguém. E o louvor estava rolando, a palavra foi ministrada, até que uma pessoa agiu. E foi justamente a mãe dessa menina que está internada. Ela precisava, mas o que acontece com a gente quando nós estamos precisando? O nosso orgulho não permite que nós possamos ir atrás, porque nós estamos mais preocupados com o que alguém vai achar e deixamos isso
nos parar. Igreja, Satanás ele tem roubado muitos cristãos, né? Tirando a autoridade e parando, não permitindo que busque, que tome realmente posse da palavra. Então não seja roubado. Tenho pedido de oração, está rolando uma campanha, o meu está aqui. E já fazia um tempo que eu não preenchia um pedido de oração. E Deus me incomodou há algum tempo atrás que eu tinha que voltar a preencher, porque eu sempre participei. Hoje, estando em cima do altar, ministrando louvor, a gente acaba não parando para fazer. Mas se você tem uma oportunidade nas tuas mãos, agarre ela. Porque é uma cobertura da igreja, do nosso pastor, do corpo de pastores e obreiros da igreja. Você não está sozinho. Isso foi ministrado de manhã. Você não está sozinho. Você só fica sozinho se você quiser. Então, só para a gente relembrar, habitar em Deus, amar a Deus e tomar posse. Para eu aplicar isso na minha vida, Alex, Deus ministrou no meu coração. Habite em mim. Ame a mim. E tome posse daquilo que eu te dei. Amém? A igreja pode se colocar de pé, por favor. Coloca para mim o Salmo 91 no versículo 11 e 12, por favor. Igreja, há pouco tempo atrás, e meditando, aprendendo nesse salmo, eu tive a confirmação dessa palavra sobre a minha vida. Como eu falei no começo, livramento é diferente de proteção. Proteção é algo que a gente tenta se antecipar. Então, se você saiu, acordou de manhã, foi para os seus afazeres, foi para o seu trabalho e você voltou para a sua casa, não aconteceu nada, glória a Deus, porque Deus te protegeu. Porém, quando você estiver dentro de uma situação, entra o quê? O livramento. E eu posso dizer que na minha vida, até hoje, eu tive muitos livramentos e sem merecer. Porque antes de eu conhecer a palavra do Senhor, Ele me livrou de acidentes, de situações de assalto, me livrou porque eu estava dentro. E recentemente, eu quase morri, quase perdi a minha vida. E aí, quando hoje de manhã a gente estava passando na administração e chegou nesse versículo, Deus confirmou para mim: o teu livramento veio porque você está buscando habitar na minha casa, me amar e tomar posse da palavra. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Eu sofri um acidente, mas Deus deu o livramento. Se eu posso aplicar o Salmo 91 na minha vida, você também pode. Basta você tomar uma atitude. Amém?